Médicos negam descaso com técnica de enfermagem que morreu após ter alta em hospital onde trabalhava. Aprovada lei que cria política de segurança das barragens do estado. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. O secretário José Mariano Beltrame apresentou na Alerj a defesa do processo de improbidade administrativa que ele responde na Justiça pela compra de viaturas da Polícia Militar. Ele também defendeu o projeto das UPPs e disse que o orçamento da pasta é pequeno para custear as forças de segurança do Estado. O secretário estadual de Segurança, José Mariano Beltrame, esteve na Alerj para prestar esclarecimentos sobre o processo que responde na Justiça de improbidade administrativa. A ação é referente à compra de 1.238 viaturas para a Polícia Militar nos anos de 2007 e 2008. O Ministério Público apresentou a denúncia de superfaturamento dos veículos. Beltrame explicou os motivos dos custos mais altos e disse que a compra foi feita dentro da lei, com o aval da Casa Civil e do Tribunal de Contas. De acordo com o secretário, o veículo adquirido precisa passar por adaptações, com a instalação de pelo menos 30 peças e aparelhos, como rádios de comunicação, por exemplo. Além desse adicional, Beltrame citou também a contratação de um sistema de gestão de frota, que hoje é feito por uma empresa particular. Os veículos não são mais consertados e nem desmontados nos batalhões. As pessoas não podem fazer uma análise de comparar um carro que você compra na agência com um carro que a gente compra também na agência, mas transforma ele numa viatura de polícia, mudando 30 itens, tendo se estragar, me dá um novo, com reboque, com socorrista, com um motociclista, com um cara no batalhão que olha todos os dias o pneu, com um carro que foi pintado, com um carro que teve um reforço na eletricidade por causa do rádio, que hoje é digital, não é o rádio analógico. Beltrame entregou à Comissão de Segurança uma cópia da defesa dele, que já foi apresentada à Justiça. Os deputados fizeram outros questionamentos ao secretário. Beltrame disse que não vai recuar no programa das UPPs e que a doação de 70 milhões de reais da Alerj salvou o programa em 2015. Perguntado sobre o orçamento da Secretaria de Segurança, que é o maior do governo, quase 10 milhões de reais, Beltrame disse que os gastos também são muito altos, porque incluem as polícias civil e militar e o Corpo de Bombeiros. O secretário defendeu que esses custos sejam direcionados para as corporações. A presidente da comissão, deputada Marta Rocha, pediu ao secretário uma cópia da planilha orçamentária da Secretaria de Segurança para análise da comissão. O secretário trouxe uma novidade, que esse orçamento não é só dele, que esse orçamento, por exemplo, também é do Corpo de Bombeiros. Então, acho que foi muito interessante nós pedimos esse detalhamento do orçamento, né? Eu mesma fui discutir com a secretária de Fazenda, de Planejamento, e ela me disse, mas, deputada, a Secretaria de Segurança que tem o maior orçamento, quando eu fui discutir a questão do vale alimentação dos policiais civis. Então, ter esse dado é muito importante para a Comissão de Segurança Pública. Nos últimos 2 anos, 103 casos de mortes de policiais foram investigados pelas delegacias de homicídios do Rio, mas só 44 foram solucionados. O diretor da divisão de homicídios garantiu que as mortes dos 2 policiais na comunidade do Jacarezinho, zona norte da cidade, não vão ficar impunes. Ele participou de uma reunião da CPI que investiga as causas da morte de policiais no estado. Os soldados Marcos Martins e Inaldo Pereira, da UPP da comunidade do Jacarezinho, faziam patrulhamento no local quando foram alvejados. Eles foram levados ao Hospital Salgado Filho, no Meier, mas não resistiram aos ferimentos. Os agentes entraram para as estatísticas de mortes de policiais, investigadas pela Divisão de Homicídio. Nos últimos 2 anos, foram 103 casos entre policiais militares e civis. Desses, 44 casos foram solucionados, 24 estão em segredo de justiça e 35 em andamento. Rivaldo Barbosa informou que a divisão vai fazer de tudo para solucionar o caso dos policiais mortos no Jacarezinho. O que a gente promete é muito empenho.
Essas duas mortes desses dois policiais, nós esperamos, num breve espaço de tempo, dar uma resposta à família, principalmente, à sociedade, e colocar essas pessoas para que respondam em juízo pelas suas condutas. O delegado disse ainda que um grupo foi criado para estudar a possibilidade da divisão de homicídios passar a apurar todos os casos de homicídios contra servidores públicos ou representantes da sociedade civil organizada no exercício da função ou em razão dela. O primeiro estudo já foi feito, apresentado ao chefe de polícia, e nós já temos 7 áreas para atuação na área de autorresistência. Na verdade, os homicídios provenientes de ação policial. Na capital, nós temos a área do 5º Batalhão, do 6º Batalhão, 18º Batalhão e 23º Batalhão. Então são 4 áreas. No interior, na Baixada Fluminense, são 2 áreas. A área do 34º Batalhão e do 21º, 2 áreas. E na área de Niterói e São Gonçalo, a área do 12º Batalhão, no que diz respeito aos autos de resistência. Mas isso depende de que as delegacias de homicídios tenham um suporte de pessoal e logística, senão a gente acaba prejudicando o nosso trabalho. Para os delegados presentes na reunião, grande parte das mortes de policiais está ligada aos jogos caça-níqueis, milícias e tráfico de drogas. Minha área foi a que menos tem morte de policiais. Em 2 anos foram 12 policiais mortos, 4 vítimas de latrocínio, esses 4 latrocínios já estão solucionados. Os outros 8 policiais que foram vítimas de homicídios, 6 deles foram em confronto com o tráfico de drogas. Então, esse diagnóstico que levantado na região de vítimas de homicídio, que chega a 85% em cidadãos comuns, também segue em relação a policiais mortos. Então, eu entendo que essa política de combate de tráfico de drogas, ela tem que ser reavaliada. Talvez eu acho que tenha que ser discutido até a legalização das drogas, para que a gente possa vencer essa questão. Pela minha experiência de divisão de homicídios, da delegacia de homicídios, por mais que a gente, como eu estava dizendo, por mais que a gente combata o tráfico de drogas, ele nunca acaba. Para o presidente da CPI, apenas liberar a droga não vai influenciar na queda de número de mortes de policiais. O parlamentar acredita que o crime organizado deve ser discutido, levando em consideração todas as suas vertentes. Reduziram o crime organizado ao tráfico de entorpecentes e simplificaram nas favelas. E aí? Se na favela não tem consumo, ou o consumo é menor, a favela não é o local mais apropriado para guardar o produto que a polícia vai lá pegar. Então, por que dirigir o foco para a favela? E por que cuidar da segurança pública nas favelas exclusivamente com polícia? Porque não tem políticas públicas voltadas às questões gerais que levam as populações excluídas a essa situação de desespero. Ou é oprimida pelo tráfico, ou é oprimida pela polícia. Ninguém quer opressão. Os médicos do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, negam descaso no atendimento à técnica de enfermagem Elisângela Medeiros, que morreu após ter alta. Eles foram ouvidos pela Comissão de Saúde da Alerj. O primeiro a ser ouvido foi Juan Carlos Munhoz, o segundo médico que atendeu Elisângela. O profissional informou aos parlamentares que entrou no plantão às 7 horas da manhã e que, após saber do histórico de problemas cardíacos da paciente, preferiu realizar exames para apurar as dores no peito e falta de ar que Elisângela reclamava. Ela falou que tinha coração grande, ela tinha infartado em 2012, tinha tido um derrame transitório, sem sequela. Aí solicitei raio-x, eletrocardiograma, exames, enzimas cardíacas e o bioquímico demais. O médico reforçou que os exames apresentaram resultados normais e que Elisângela havia sido medicada, apresentava melhora nas queixas das dores e, por isso, recebeu alta. Quando eu refiz as enzimas cardíacas para comprovar, ter certeza de que não tem nada no coração, saindo negativo, aí no final ela falou que tinha dor do lado direito no peito, avaliei e, na verdade, tinha uma dor nas articulações das costelas com o externo, tá? Da segunda à quinta costela. Aí isso se chama uma osteocondrite.
entendeu? Uma inflamação das articulações. A deputada Ana Paula Rechuan, que é cardiologista, acompanhou o depoimento do médico e disse que os procedimentos feitos em Elisângela foram corretos. Ele seguiu o protocolo, realizou todos os exames iniciais, os procedimentos básicos do atendimento ao infarto foi feito. Houve uma pequena alteração na troponina inicialmente, que é uma das enzimas cardíacas, mas que ele repetiu algumas horas depois e ela começou a cair. Eu não vi nenhuma falha a princípio no atendimento do Dr. Juan. Ele também relatou que não houve falta de nenhuma medicação, de nenhum exame dentro da estrutura hospitalar. O médico Sebastião Bastos Soares foi o primeiro a atender a técnica após ela passar pela triagem do hospital. De acordo com ele, foi feito um exame clínico que não apresentava alterações. Sebastião disse ainda que ficou ao lado da paciente durante o momento da medicação e que ela aparentava um quadro de ansiedade. A paciente encontrava-se exame clínico normal, muito ansiosa, e foi feito um diazepam de 10 mg via oral. Ritmo cardíaco normal, pressão da paciente 14/8. Normal. Não foi necessário naquele momento colocar no oxigênio. Os parlamentares questionaram os dois médicos sobre o relacionamento deles com outros médicos e enfermeiros dentro do hospital. Elisângela também era funcionária da unidade e, de acordo com depoimentos recolhidos em outras reuniões da comissão, existe um protocolo a ser seguido no hospital para atender funcionários. Ambos disseram atender prontamente quem aparece debilitado e que tem uma boa relação com os outros profissionais. O presidente da comissão, deputado Jair Bittencourt, ressaltou que essa é mais uma reunião para colher informações que possam ajudar no esclarecimento sobre os primeiros atendimentos feitos na técnica de enfermagem que acabou falecendo. A apuração dos procedimentos, se foi certo, se foi errado, se houve negligência ou não, isso vai ficar a cargo do CREMERG, que é o órgão regulador do serviço dos médicos e também do hospital, da direção do hospital. A nossa apuração aqui é para organizar os fatos e cobrar uma resposta efetiva desses órgãos que têm a competência e a obrigação de dar uma satisfação. A Comissão de Educação da Alerj quer aprovar na Lei Orçamentária de 2016 uma emenda para diminuir o percentual de corte no orçamento das universidades estaduais. O valor destinado para o ano que vem sofreu redução de 34% em relação a 2015. A crise na Universidade do Rio de Janeiro, que há uma semana está ocupada pelos estudantes, se agravou depois que a reitoria suspendeu as aulas, alegando estado de insalubridade por falta de funcionários. A universidade está com os pagamentos de professores, funcionários terceirizados e bolsistas atrasados. Uma crise que, segundo os participantes da reunião, é histórica. É uma crise que estourou agora recentemente de forma mais aguda e mais grave, né? Com não pagamento de salário, não pagamento de bolsas, não pagamento dos terceirizados, mas que vem se arrastando há muito tempo. Para este estudante, os cotistas são os alunos mais prejudicados com a atual situação da universidade. Nós dependemos muito da bolsa. Se não tiver bolsa, não tem dinheiro de passagem, de alimentação e não tem condições nem de tirar uma xerox para textos e tal. Quanto em relação à sobrevivência na universidade, quanto até mobilidade urbana, né? Passagem, moradia e tal. Eles também criticaram a maneira como é distribuído o orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente percebe que a educação pública é um projeto de crise, né? Porque enquanto a gente tem investimentos milionários e bilionários em mega eventos, em supervia, em empresas, a educação pena pelo um dinheiro que deveria ser destinado a ela. Então hoje a crise que a gente vive, ela não é uma crise de hoje, é uma crise que vem se decorrendo há muitos e muitos anos e é uma crise mesmo de projeto. A ausência do reitor da UERJ, que foi convocado pela comissão, foi bastante criticada pelos participantes. Ele justificou apresentando um atestado médico. A vice-reitora eleita para o exercício de 2016 disse que a nova reitoria vai buscar diálogo com todas as instituições para resolver a crise. Nós temos que estar primeiro juntos, com os conselhos, que é uma coisa importante na universidade, junto com os parlamentares, porque sem isso a gente não vai conseguir superar. Na audiência,
Foi também debatida a precarização das condições de trabalho dos médicos residentes do Hospital Universitário Pedro Ernesto e questionado pelos parlamentares o motivo do atraso do pagamento aos funcionários terceirizados, que, segundo eles, o contrato do Estado com a empresa responsável pelo pagamento está em dia. A comissão vai discutir todas as reivindicações em audiências específicas e apresentar emenda ao orçamento de 2016 para as universidades estaduais. Já debatemos isso na Comissão de Orçamento com o secretário de Fazenda e de Planejamento. É o corte médio das universidades em custeio e investimento ficou muito acima desses mesmos cortes em outros setores do governo. Então, nós estamos hoje fazendo um trabalho com a Comissão de Orçamento, com o deputado Albertassi e o deputado Pedro Fernandes, solicitando que as universidades tenham uma parte desses cortes recompostos, colocando no nível dos demais setores do Estado. Para vocês terem uma ideia, o custeio das universidades, a média de corte foi de 33%, 34%, enquanto no restante do Estado foi de 16%. Em investimentos, a média de corte foi de mais de 50%, enquanto no restante do Estado foi de 30%. Então, parece que já há uma sensibilidade, do governo, através de seus representantes aqui, de recompor uma parte desses cortes para o orçamento de 2016. O Plano Diretor de Transporte Urbano, apresentado nesta quarta-feira na Alerj, vai integrar 21 municípios da região metropolitana do estado. Para a cidade do Rio de Janeiro, a proposta é seguir com um planejamento estratégico na distribuição, controle e ampliação do sistema rodoviário. O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro realizou uma reunião no plenário Barbosa Lima Sobrinho para apresentar o projeto de integração dos planos de mobilidade urbana do Estado e do município do Rio. É muito interessante a gente poder trazer o município do Rio de Janeiro e o Estado, pensando a região metropolitana como um todo, para apresentarem seus planos, na medida que os deputados estaduais estão discutindo uma série de modificações no bilhete único e outras medidas para aperfeiçoamento da mobilidade no Estado. O PDTU, Plano Diretor de Transporte Urbano do Estado, foi elaborado a partir de pesquisas junto à sociedade civil. A Secretaria de Transportes entrevistou mais de 260 mil pessoas durante viagens nos coletivos. Dentre as propostas apresentadas, a criação de 11 eixos do BRT, a expansão da linha 2 do metrô e a implantação da linha 3 são prioridades. A expansão da linha 2 do metrô, primeiro, é uma linha já concedida. Nós temos um concessionário, que é o Metrô Rio. Ele vai se beneficiar com essa expansão, porque é uma obra de apenas 3,7 quilômetros, com potencial de colocar mais 400 mil passageiros no sistema. A situação da linha 3 é diferente. Nós concluímos o estudo de viabilidade, existe viabilidade para a implantação dessa linha. Estamos discutindo nesse momento com as duas prefeituras, tanto a de Niterói quanto a de São Gonçalo. Nós precisamos da aprovação das prefeituras, local de estação, enfim, mudanças urbanísticas para viabilizar a construção da obra e, a partir daí, seguir ao governo federal para buscar os recursos. O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da cidade do Rio também contou com a participação da população carioca por meio de plataformas digitais e oficinas presenciais. A proposta do plano diretor do município é continuar a redistribuição, o controle das linhas de ônibus, requalificar a rede, ampliar a oferta de ciclovias e conectar o sistema de transporte municipal com o sistema estadual. A capital vai seguir racionalizando a sua rede, nós temos mais de 8 mil ônibus e está identificado, comprovado que não é necessário esse número gigantesco de carros para atender a população como ela precisa ser atendida. O que precisa é uma melhor distribuição e uma melhor fiscalização, um melhor acompanhamento por parte do Poder Público Municipal. Ter a possibilidade de apresentar os dois planos em conjunto, trazer para o Parlamento Fluminense essa possibilidade de debate, não só para os parlamentares, mas também para a sociedade civil que hoje se fez presente, participou, se manifestou e certamente utilizará as próximas oficinas e a plataforma digital para manter a sua participação. É vital para que a gente construa algo que na prática vá se configurar em realidade. Não adianta o município esperar que os trens, os metrôs façam parte do seu sistema se o Estado não estiver desenvolvendo ações nesse sentido e vice-versa. O Rio de Janeiro passa a ter uma política estadual de segurança de barragens. O projeto determina o monitoramento periódico das barragens do estado para evitar desastres como o de Mariana, em Minas Gerais. Veja as votações desta quarta-feira no plenário com a repórter Natália Alves.
Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram um projeto do deputado Paulo Ramos que determina que os serviços particulares de prevenção ao incêndio e o atendimento das brigadas sejam feitos por bombeiros profissionais civis. O profissional deve ser habilitado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado. A matéria aprovada segue para análise do governador. A profissão de bombeiros civis já tem uma lei federal regulamentando. Então é uma profissão existente. Não existe nem competição entre o Corpo de Bombeiros Militares e os bombeiros civis, que trabalham nas empresas. É uma obrigação das empresas, nos edifícios, a inclusão no seu quadro funcional de bombeiros civis. O Estado pode ter uma política de segurança de barragens e um sistema de informações. A ideia é garantir o monitoramento periódico das diversas barragens existentes no Estado para evitar desastres como o de Mariana, em Minas Gerais. O texto prevê um prazo de 1 ano depois da aprovação da lei para que os gestores apresentem o plano de segurança para análise e fiscalização do governo. A proposta do presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, e do deputado Bruno Dauaire foi aprovada e segue para a sanção ou veto do governador. Esse projeto de lei aprovado hoje, que é um marco regulatório da política de segurança de barragem, que abrange desde o sistema de informação de barragem até o plano emergencial em caso de catástrofe, vai ser implementado e nós, deputados, estaremos aí fiscalizando o cumprimento dessa legislação, que é muito importante para o Estado do Rio de Janeiro. E o deputado Luiz Paulo quer regulamentar a aposentadoria compulsória de servidores públicos. O texto define que os servidores recebam um benefício proporcional ao tempo de contribuição. O projeto aprovado segue para análise do governador. Se o cidadão desejar, ele pode prorrogar a sua estada como funcionário ativo do Estado até os 75 anos de idade. A gente fez questão de colocar aqui na lei complementar, até pensando no Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, a idade da expulsória era 70. Então a idade mínima que estava na Constituição para você ir para o Tribunal de Contas era 65 anos. Agora pode ser até 70. Mas se o cara for com 70 e resolver se aposentar com 71, pode. Mas não leva nenhum dinheiro para casa, porque não tem 5 anos de efetivo exercício no cargo. Ainda na pauta, a proposta do presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, que determina que os estacionamentos dos shoppings sejam monitorados por câmeras de segurança. As imagens devem ser armazenadas por 45 dias e os estabelecimentos que descumprirem a norma poderão ser multados. A matéria recebeu 2 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. E a deputada Tânia Rodrigues quer que conste no registro de ocorrência se a pessoa tem algum tipo de deficiência ou não. O texto também determina que seja informado se a violência resultou em alguma deficiência ou se agravou o problema já existente. O projeto foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Infelizmente, no país, nós não temos uma estatística sobre isso. Então, as pessoas com deficiência, elas sofrem muito maltratos, abandonos, violência física e psicológica e é extremamente acentuado nessas pessoas porque elas dependem geralmente do seu agressor e a maioria das vezes não tem como denunciar. E quando chega num hospital onde o médico detecta que tenha uma agressão, é necessário que se faça essa ocorrência, porque assim você estaria salvando a vida dessas pessoas. E a deputada Marta Rocha e o presidente da Casa, deputado Jorge Pisciani, querem alterar a lei que criou o vagão exclusivo para mulheres no metrô e nos trens. O objetivo é garantir o cumprimento da lei com a aplicação de multas, tanto para os homens que estiverem no vagão feminino, quanto para a concessionária que administra o serviço. O projeto recebeu 2 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. Eu acho que toda emenda, eu não tenho problema nenhum de receber minha emenda, de recebimento de emenda. Eu acho que desde que a emenda seja construtiva e agregue e aperfeiçoe o projeto, eu acho extremamente importante. Eu quero lembrar que esse projeto é originalmente do deputado Jorge Pisciani e depois eu fui chamada nesse segundo momento e a gente espera que ainda, antes do término desse mandato, dessa legislatura, nós possamos estar concluindo esse projeto.
Analisado ainda as emendas ao projeto da deputada Ana Paula Rechuan, que garante o direito ao parto humanizado na rede de saúde pública do Estado. A ideia é que seja feito um plano individual de parto durante o pré-natal. A proposta também precisa da sanção do governador para se tornar lei. Que nós possamos ter a menor interferência possível do profissional médico ou do enfermeiro, mas que o parto possa acontecer com segurança, seja no domicílio ou no ambiente hospitalar, e que a família também dessa paciente possa estar presente e que o bebê possa vir ao mundo da melhor forma, da forma mais harmônica e com a menor interferência possível. E o deputado licenciado Gustavo Tutuca quer garantir que as aulas de educação física sejam ministradas por professores graduados em nível superior. O Estado e os municípios têm 2 anos para se adaptar à nova regra. O texto aprovado retorna ao plenário para a segunda discussão. O Brasil já tem curso de graduação desde a década de 30 do século passado. Não havia nenhuma justificativa para que em algumas etapas da educação obrigatória brasileira, como a educação infantil e o ensino fundamental primeira etapa, a educação física não tivesse a exigência da formação profissional dos seus docentes. Então é uma justa vitória dessa categoria. A Assembleia Legislativa acho que induz para o restante dos estados da federação, né, esse sentimento, esse posicionamento, e só melhora a qualidade da educação brasileira. O Estado pode ter um centro profissionalizante para pessoas com autismo. Entre os cursos que devem ser oferecidos estão marcenaria, pintura, jardinagem, música, informática, entre outros. Os centros devem ter equipe multidisciplinar para atender às necessidades dos alunos. A matéria do deputado Nivaldo Molim precisa passar por nova votação em plenário. Nós sabemos que no país nós temos 1%, dá em torno de 2 milhões de autistas, né? E São Gonçalo hoje é a segunda do estado do Rio de Janeiro, que vai inaugurar agora em janeiro, e é muito importante inserir no mercado de trabalho através de cursos profissionalizantes de diversos formatos, como pintura, marcenaria, canto, instrumentos, né, como violão, são tão diversos cursos, né, informática, né, e que eles podem inserir nesses projetos aí. O Jornal da Alerj fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. Até amanhã. TV Alerj, o canal do povo fluminense.